Ótimo. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista. Estamos ao vivo, né, mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, debate para você. Neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição na nossa discussão política, claro, e sempre abordando com profundidade os temas, assuntos que fazem o nosso dia a dia. Obviamente, a área da saúde sempre na pauta central, sempre na pauta principal, com exceção, obviamente, de Brasília, onde qualquer coisa é mais importante do que o coronavírus, do que o combate aí à Covid-19. Ontem, mais um tumulto lá em frente ao Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República, enfim, dizendo aquelas barbaridades todas, né? Que não tem mais espaço para que se infrinja a democracia, para que se rasgue a Constituição brasileira, a Carta Magna e essa coisa toda, e que estamos no limite, disse o presidente Bolsonaro. Realmente o país está no limite, né? O país está no limite de mortos, né? De pessoas contaminadas aí pelo Covid-19, né? Pessoas contaminadas pelo coronavírus e que acabam pegando aí o Covid-19. Os hospitais aí na Grande São Paulo completamente lotados. O prefeito de São Paulo já correndo atrás de leitos particulares, isso ainda não acontece aqui em Santos, nem na Baixada Santista, graças a Deus, e a atuação aí dos prefeitos que ouvem as autoridades de saúde, né, os especialistas na área da saúde. Mas, diferente disso, o presidente mandou lá o ministro da Saúde a Manaus, né? Eu não sei exatamente o que ele falou, mas imagino que ele tenha dito, né, a situação realmente é grave. Ele foi lá para descobrir que a coisa era grave, como ele descobriu que a situação do Brasil é muito difícil, muito complicada, e não sei se ninguém sabe ainda onde vai ser o pico, como descobriu também que em breve o Rio de Janeiro terá aí um pico, não é, na questão do coronavírus e em breve se tornará o epicentro, que vai passar aí por vários lugares, enfim. Enquanto isso, o resto do mundo desce a lenha no país, desce a lenha no presidente da República, não é, que é o presidente age como se não acontecesse nada, não é? Não existe coronavírus, não é? Não há problema de saúde no país que nos incomode. O problema que ele cita o tempo todo agora diminuiu, começou a falar menos um pouco do desemprego, da crise econômica que vem pela frente, enfim, né? O negócio dele é impedir que barrem as suas indicações, as suas nomeações. Falar nisso, está nomeado aí o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza. O problema lá chama-se Alexandre, né? Agora Rolando Alexandre assume a Polícia Federal, antes era o Alexandre Ramagem que ia assumir e o Alexandre Moraes não deixou que ele assumisse. Então tem um trio de Alexandres aí, sabe Deus se o Alexandre de Moraes novamente vai interferir, até acho que não, não é? E vamos aguardar o que vai acontecer. O presidente tem uma ordem judicial que ele não quer cumprir, hipótese alguma, de mostrar os seus testes aí do Covid-19, positivo ou negativo, enfim. Ou seja, uma confusão daquelas, uma zorra total, que ninguém se engana. Combater o vírus, né, que seria prioridade geral da nação, o presidente não quer. Eu queria destacar aqui, né, lamentar a morte, o falecimento do médico cardiologista, entre tantas figuras que a gente perde aí na Baixada Santista, né, mas lamentar especialmente a morte do Dr. Sérgio Paulo Bueno de Camargo, né? Cardiologista importante aqui, uma referência, né? Na área da cardiologia, não só em Santos, como em São Paulo também, extremamente conhecido em todos os vários hospitais, especialmente o HCOR em São Paulo, onde ele tinha uma relação muito próxima, né? Sérgio Paulo, que era dono de um diagnóstico realmente impressionante, né? E meus pais passaram por ele, assim, rapidamente, eu também rapidamente, mas sempre muito bem atendidos. E fica aí, lamentavelmente, uma lacuna aí na medicina da cidade, na medicina do país, né? Com a morte do Sérgio Paulo, tantos e tantos congressos nacionais, internacionais, enfim, né? Um homem que salvou muitas vidas, não só em hospitais, como na sua clínica ali no bairro do Gonzaga, próximo, no edifício ali próximo à Praça da Independência. Sérgio Paulo que permaneceu por vários dias na unidade de terapia intensiva, UTI, né, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, com Covid-19, lamentavelmente não resistiu e veio a óbito na última sexta-feira. Então, a família do Dr. Sérgio Paulo, os amigos mais próximos, fica aí os nossos sentimentos.
E vamos seguindo aqui, com prazer recebendo o Joaquim Fernandes, advogado, né, da área criminal, que participa e colabora com a gente nesta segunda-feira. Tudo bem, Joaquim? Prazer tê-lo a bordo. Tudo bem, Boturão? Prazer enorme estar aqui na TV Santa Cecília mais uma vez, com você, sob seu comando, com o meu amigo Armando, advogado, com o Marquinho, que também é corintiano. Nesse dia triste, aí, com a morte do médico extremamente conhecido na cidade, e nacionalmente foi notícia no G1, né, o falecimento do doutor Sérgio Paulo. Então, também me solidarizo com os familiares pela morte do doutor Sérgio Paulo. Armando Rimato Júnior, também advogado da área criminal, como o Joaquim, conosco mais uma vez aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Armando? Tudo bem, Boturão. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer enorme estar aqui ao seu lado, do Santana, do meu amigo Joaquim Fernandes e dos telespectadores, para que possamos passar um pouco de informação nesse momento caótico do nosso país, muito triste, especial na cidade de Santos por conta do falecimento desse médico, renomado, de escola. Portanto, teremos a oportunidade mais uma vez de, junto aos seus telespectadores, poder falar um pouco e trocar informações. Obrigado, Armando. Obrigado, Joaquim. Lá na ponta, o Marcos Santana, atento às redes sociais ou às informações importantes, né, que vão surgindo aí minuto a minuto pelo Brasil, e a sua participação conosco, que também é muito importante. Tudo certo aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. Também lamentar o falecimento do doutor Sérgio Paulo, lamentar também o falecimento do cantor e compositor Aldir Blanc, mais uma das milhares de vítimas do coronavírus, que o Brasil já é o 7º país do mundo em número de vítimas do coronavírus e com tendência de alta. Então é muito preocupante que vê o presidente da República, mais ainda os apoiadores de Jair Bolsonaro, contra o que praticam, o que preconizam, o que recomendam os principais especialistas de saúde do mundo. Muito preocupante, vivemos momentos tenebrosos. Todas as pesquisas de opinião indicam uma queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, mas ainda assim ele consegue reunir um grupo significativo de brasileiros que apoiam essa sandice que ele defende. E eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está com a gente na reprise. Lembrando, né, as informações vão se alterando, né, os números vão aumentando do coronavírus e evidentemente que o programa ao vivo acaba às 14h30. Só Deus e ele duvida às vezes, né, do que acontece na conturbada República Brasileira. Santana lembrou do Aldir Blanc. Para quem não tem ideia, por exemplo, uma das músicas mais conhecidas, mais famosas, o Bêbado e o Equilibrista, né? Foi imortalizada na voz marcante de Elis Regina, a Pelé, né? Das intérpretes, não vou dizer do planeta, estou exagerando, né? Mas do Brasil eu acho que com certeza foi, né? E uma das maiores vozes do mundo, né? Para quem nunca ouviu Elis Regina, o pessoal que é mais novinho um pouco aí, procure e você vai conferir se eu estou falando a verdade ou não. E a morte também, lamentavelmente, né, a gente tem que registrar do ator Flávio Miliaccio, 85 anos de idade, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira lá no seu sítio, na Serra do Sambê, em Rio Bonito, né? Flávio Miliaccio se caracterizou pelo aquele seriado infantil Shazam, né? Shazam, Xerife e Companhia. Você lembra disso, né? Lembro. O Armando acho que não lembra. Não lembro. Eu devia ter uns 3 anos de idade, mas lembro. Brincadeira. Conversa mole, hein, Joaquim? O que há? E para quem tem a oportunidade de ter o canal Viva em casa, né? O Tapas e Beijos, que foi ao ar na Globo há uns anos, foi um seriado que acho que era toda terça-feira, né? Tinha a Fernanda Torres, né? E vários outros atrizes famosos. Tinha lá o Flávio Miliaccio como dono ali o Flávio Miliaccio tem outro papel importante, que é o Zé Carneiro, do Sítio de Pica-Pau Amarelo também. Sítio de Pica-Pau Amarelo, o Zé Carneiro. É verdade. O Flávio Miliaccio é um ator extremamente simpático, um ator competente, simpático, né? E lamentavelmente veio a falecer, não se sabe ainda
causar mortes, né? Me parece que o Aldir Blanc era Covid mesmo, né? Covid-19 também, internado né? já. Estava internado, enfim, né? E o Flávio Miliaccio, lamentavelmente, encontrado morto no seu sítio. Perdas aí que nós vamos acumulando, né? O Aldir era bem mais novo, 73, né? 74 anos, e o Flávio, 85 anos. Viveu bem, fez uma brilhante carreira na televisão, no teatro, enfim, né? Uma figura bastante conhecida. Se você tiver o canal Viva, final de semana, no domingão lá, passa uma série, né? Uma série de episódios seguidos, né? Do Tapas e Beijos, e o Flávio Miliaccio está lá como o dono da lanchonete lá e tal. O dono da lanchonete que tinha lá o funcionário, aquelas confusões todas, enfim, né? E uma perda lamentável aí para a TV do Brasil. Muito bem. Está nomeado o novo chefe da Polícia Federal. Você acha que ele vai ser sacado também? Não. Por conta, acho que não, né? Não, porque a grande questão que hoje se levantava em relação ao nome deste, que já tomou posse, inclusive, né? Ele foi nomeado... Já tomou posse, meia hora depois, né? Meia hora depois tomou posse. É que ele é o vice do Ramagem, na ABIN, né? E é responsável pela criação de um banco de dados chamado Atlas da Polícia Federal, que armazena milhares de informações e, na verdade, concentra todas as informações das grandes operações, ou melhor, de todas as operações da Polícia Federal. O que se dizia hoje de manhã em alguns blogs é de que foi uma saída interessante, é aquela saída do prefeito que não pode mais concorrer e colocar a mulher, né? Coloca a mulher como candidata. Que também não pode, hein? Que também não pode. Mas assim, mas há estratégia, né? Não pode. Vai colocar o sujeito que dizem que tem, para ser o vice do anterior, né? Do Ramagem, obviamente deve ter alguma influência ou muita proximidade com aquele que não pôde ser nomeado. Não há notícia, pelo menos até a hora que eu cheguei no programa, de nenhuma intercorrência na Polícia Federal, pelo menos noticiada pelos blogs da imprensa, dizendo que a corporação não aceitaria bem essa indicação. E aí, Armando, você acha que pinta algum problema ou acha que agora o Alexandre de Moraes deixa a coisa seguir? Me parece que não, até porque não vi nada, não li nada se o presidente da República pretende ingressar com algum recurso com relação ao Dr. Ramagem, me parece que não. Resolveram isso de uma forma caseira, colocando uma pessoa da ligação, né? Ali que tem uma certa, como disse o Dr. Joaquim, era o 02. E o que eles querem é isso, a verdade é essa, eles querem ter alguém do seu contato para saber acerca de alguma coisa, de algum procedimento, de algum inquérito, né? Não precisa ser muito esperto para perceber isso. Nós estamos observando a força que tem a Polícia Federal e o medo que essas autoridades possuem da Polícia Federal, né? A Polícia Federal, que é uma instituição relativamente nova, tem até uma coisa interessante, né? Até uma cicatriz que eles têm, que eles não gostam, os policiais federais, todos eles. Nos anos 80, o diretor da Polícia Federal foi um delegado do Estado, que foi o Dr. Romeu Tuma. O Dr. Romeu Tuma foi delegado da Polícia Federal, foi diretor da Polícia Federal, sendo delegado do Estado. Isso no final ali da ditadura, nos anos 80, eu me lembro disso perfeitamente. Prendeu o Lula, né? Isso, lá atrás, isso no tempo de São Bernardo, de 79. Tem uma foto histórica, né? Sim, lá nas manifestações de 79. Publicada no livro do filho dele, né? Do Tuma Júnior, né? Quando o Lula surgiu ali nas grandes manifestações. Mas eu acho que tem uma foto histórica que ele está fumando. Um carro de polícia. É isso. Uma foto absurda, mas é foto real. Estava lá o motorista do carro, o policial do lado, o policial do outro e o Lula na boca de cá fumando, indo preso, fumando, com o braço para fora, uma coisa inacreditável. Por isso que no livro do filho do Tuma, né? Ele dizia que a maior prova de que Lula não teria sido preso naquele momento, que na verdade tinha sido feito uma espécie de acordo para conduzi-lo na viatura. Era o cigarro. É o cigarro, que ele estava fumando tranquilamente. Não tinha, isso aconteceu na vida dele 2 vezes, né? Não tinha a menor expressão de terror por ter sido preso. Isso aconteceu com ele 2 vezes. Quando ele foi preso novamente, agora, recentemente, todo mundo acompanhou, as televisões pararam e foi feito um acordo, porque a Polícia Federal precisava ingressar ali para retirá-lo e ali teria sangue jorrado, certamente. E aí fizeram um acordo para que ele saísse ali por trás, aí Sorrelfas ali, subisse no carro, fosse embora.
e isso acontecer, e todos nós observamos isso em tempo real. Mas fica aqui para o telespectador a força, a pujança, a potência da Polícia Federal, que quem trouxe isso, não podemos esquecer, foi o próprio governo PT. Foi o próprio governo PT que reestruturou a Polícia Federal, porque dos outros governos, a Polícia Federal nós conhecíamos, mas era uma polícia pequena, com não tanta estrutura, íamos mais à Polícia Federal para expedição de passaporte, né? E do governo PT, com o ministro Márcio Thomas Bastos, que foi um dos mais longevos no Ministério, ele desenvolveu e fez com que a Polícia Federal chegasse à pujança que nós temos hoje. Isso o próprio Moro reconheceu no seu depoimento, no depoimento não, na sua fala, no seu discurso de saída do Ministério. Né? O delegado que assume agora, ele, de fato, ele tem um grande reconhecimento entre seus colegas na Polícia Federal, mas ainda assim fica a expectativa de como vai ser o comportamento dele. Os próprios outros delegados querem saber como ele vai se comportar. Por exemplo, como ele vai se relacionar com o delegado que toca as investigações relativas ao filho de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro e também com relação à investigação relativa ao Laranjal, em Pernambuco, se eu não me engano, relativa ao PSL e também outra investigação importante é que apura a questão das fake news, o gabinete do ódio que disseminava fake news que pode muito bem chegar diretamente aos filhos do Jair Bolsonaro. Então, fica a grande expectativa se a corporação vai aceitar, primeiro se o delegado vai pressionar a corporação para impedir as investigações e também como a corporação vai reagir a essas eventuais pressões. Só para deixar claro para o telespectador, se o Boturão permitir, doutor Joaquim também, quando há uma investigação já instaurada, dizer para o telespectador, não há freios. Não tem como, porque esse inquérito, quando ele é formatado, o final dele é o Ministério Público. Então, por mais que tenha algum tipo de retaguarda ali, olha, vamos segurar, não adianta, porque o Ministério Público está do outro lado cobrando essas investigações. É lógico, quando trata-se de um deputado, de um presidente da República, é diferente. No caso, acho que é senador, né, o Flávio, né? É diferente, quem vai julgar é a casa, mas vai passar pelo crivo do Ministério Público. Então, você fala assim, olha, eu vou pegar esse inquérito e vou engavetá-lo, é impossível arquivar o inquérito. Ele foi aforado, ou seja, ele ingressou em alguma vara e há um controle tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público. Então, isso não são favas. Eu tenho uma leve divergência, não teórica, jamais teórica em relação ao que o doutor Armando falou, mas de ordem prática. Né? A gente pode tirar o Estado de São Paulo como um exemplo disso. Né? As investigações contra autoridades do PSDB aqui nesse Estado, derivadas da Operação Lava Jato, simplesmente não andam. Simplesmente elas não andam. A dinâmica que o doutor Armando falou é perfeita, óbvio. Foi aforado, Ministério Público, juiz, etc. Mas, na verdade, nós sabemos que existem inquéritos e inquéritos. Existem pressões e pressões. Mas aí já saiu da mão da Polícia Federal? Não, veja, saiu da mão da Polícia Federal, houve um desmembramento para São Paulo, para que alguns momentos para a Procuradoria da República, aqueles de competência da Procuradoria da República, e outros de competência do Ministério Público Paulista. Então, assim, o que a gente vê, na verdade, e é isso que às vezes traz a intranquilidade para o cidadão, é de que ele não vê contra determinadas autoridades, neste estado, em outros locais, a mesma velocidade com que a Lava Jato andou em Curitiba. Eu não sou petista, então, para o telespectador, senão ele vai dizer, o petista está falando, não. A velocidade com que o processo andou em Curitiba é diferente de qualquer outro processo contra a autoridade no Brasil inteiro, à exceção do Rio de Janeiro, nos processos que envolvem o Sérgio Cabral. Né? Do resto, tudo anda devagar, tudo é um parto para acontecer, sempre tem alguém para interferir. Então, na verdade, essa pressão política em processos e inquéritos, me parece, no Brasil, assim, é uma praga. Para mim é uma praga. Existe desde que o mundo é mundo. Eu vou dar um outro exemplo. Marquinhos, só para complementar de você falar, para mim o maior exemplo dessa interferência, quando se fala agora do ministro Alexandre de Moraes, etc., é eu recomendar a leitura, eu sempre falo, quando falo de Supremo Tribunal Federal e se fala de interferência da Suprema Corte ou da relação próxima e esquisita entre
corte e presidência da República, por exemplo, é ler um livro chamado Tanques e Togas na Ditadura Militar, do Fernando Recondo. É o maior exemplo que você vai ver o que foi o Supremo Tribunal Federal e o que o Supremo fez na ditadura militar, em favor dos militares. Então, assim, desde que o mundo é mundo, nós temos uma insegurança no judiciário terrível por conta dessas pressões, das relações de poder entre o judiciário e o executivo. E um outro exemplo de como a investigação pode andar devagar ou pode andar muito rápido agora é essa questão aí da oitiva do juiz Sérgio Moro. Quem tomou o depoimento foi o delegado Igor Romário, que era da Polícia Federal de Curitiba, estava em Brasília, e quando ele fazia parte da Lava Jato em Curitiba, e fazia parceria claramente com o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, é um grande parça do juiz Sérgio Moro. Então, vocês podem acompanhar que essa investigação aí vai andar muito rápido. Não, mas, Marquinhos, nós temos que fazer uma justiça. Foi até uma nota da Polícia Federal no domingo. O ministro Celso de Mello estabeleceu um prazo improrrogável de 5 dias. Então, assim, na verdade, não é porque ele está andando só rápido. Há uma suspeita, em alguns comentários políticos, de que o ministro Celso de Mello, junto com o ministro Alexandre de Moraes, que toca o inquérito das fake news, estariam conduzindo, fazendo uma tabelinha. Né? Porque o ministro Celso de Mello, para o telespectador, da corte, né? ele vai se aposentar em novembro. Né? Então, assim, ele é o decano, é o mais antigo ministro, indicado pelo ministro Sarney, é promotor de justiça de ofício no estado de São Paulo, oficiando na cidade de Santos. Passou em Santos. Passou em Santos. Mas ele vai se aposentar em novembro. Então, este inquérito, ele não pode se prorrogar e se perpetuar no tempo. Né? Daí porque o prazo de 5 dias... Mas eu me refiro ao resto do andamento das investigações. Vocês vão ver como vai se desenrolar com muito mais velocidade do que seria num caso Lembrando normal. que não só delegados presentes, hein? Existiam representantes do Ministério Público, inclusive um que também trabalhou em Santos, que tem um nome japonês, me fugiu agora, Morimoto. Já trabalhou em Santos e faz parte dessa equipe de procuradores que compareceu na sede da Polícia Federal de Curitiba para acompanhar o depoimento do ex-ministro. Mas o que eu fiquei mais feliz mesmo com o depoimento do Sérgio Moro, me desculpe interromper você, Boturão, é porque toda vez que o Sérgio Moro, enquanto juiz, aparecia falando sobre a Lava Jato, enquanto juiz, nós, advogados, fomos demonizados. A advocacia foi demonizada. Ela foi esculhambada, como se advogados só defendessem marginais, bandidos, sequestradores, todo mundo. Ele chegou lá acompanhado de quem? De quem? De advogados. Um intervalo. De quem esses advogados? Já a gente volta aqui na sequência do Ponto de Vista, em instantes. E de quem esses? Muito bom, de volta aqui é o nosso Ponto de Vista. Joaquim Fernandes, Armando de Matos, Júnior participam aqui com a gente, advogados da área criminal. Santana atento às principais informações que vão surgindo neste momento, né? E nós vimos ontem, né, mais um espetáculo, né? Alguns defendem dizendo que são apoiadores do presidente da República, né? Outros dizem que são criminosos, né, que vão lá para atacar a Constituição, atacar o Supremo Tribunal Federal, o STF, atacar o Congresso Nacional, pedir o AI-5 e aquela coisa toda. E se utilizam, né, do verde e amarelo, camisas da seleção brasileira, enfim. No meio dessa gente, alguns trogloditas, cafajestes, né, e agressores que atacaram jornalistas, especialmente do estado de São Paulo, e que no momento da confusão, o presidente da República no alto, né, no alto da rampa, acenando para todo mundo, disse que não viu, né, não assistiu agressão nenhuma, não viu coisa nenhuma. Depois, mais tarde, né, disse que não concorda, não aceita esse tipo de coisa, agressões desse tipo, dessa maneira, enfim. Mas disse novamente que o povo está com ele, o povo está com o presidente, as Forças Armadas estão com o povo. Bom, se o povo está com o presidente, as Forças Armadas estão com o povo, o que ele quis dizer? Que as Forças Armadas estão com ele, né? Logo ele é a Constituição, aquela coisa toda que ele fala, né? E chega de interferência, vamos governar e avançar
com o Brasil. Engraçado que ele em nenhum momento, né, ele se lembra dos quase 7 mil mortos aí que nós temos, 6 mil e tantos mortos, né, pelo Covid-19, sendo que o doutor Marcos Caseiro esteve aqui há 15 dias, amanhã estará conosco novamente aqui, ainda se referiu, na última vez que esteve aqui, às subnotificações, que em Santos existem, mas não são muitas, mas pelo Brasil afora o número é enorme, portanto, evidentemente que o número de mortes por Covid-19 é muito maior do que esse que nós temos aí, inclusive gente morrendo dentro de casa, né? Questão dos AVCs, número de AVCs que aumentou bastante, essa coisa toda. E o Bolsonaro, ele não dirige uma única palavra a esses familiares, né? Às viúvas, aos filhos que perderam pais, aos pais que perderam filhos, pessoas que perderam irmãs, avós, essa coisa. Gente que nem sabe, né, se naquele determinado caixão estava lá o seu familiar ou se não estava, se estava em outro caixão, como aconteceu, eu vi não sei se foi onde é que foi, na Globo News, na CNN, não lembro agora, abriram o caixão e não era a pessoa que tinha, a avó da moça e do rapaz que estavam juntos ali, porque conseguiram voltar ao hospital e viram que ela estava lá ainda na UTI, mas já se recuperando. Ou seja, a que ponto, que situação nós chegamos? E o presidente fica aí brigando, né? E causando essas situações, né? Joaquim, Armando, enfim. O Uriel Vilas Boas, ele pergunta se esse comportamento do Jair Bolsonaro não justifica o afastamento dele. Não entendo que afastamento não. O que me parece é que as pessoas têm medo de levar informações para ele. Os seus próximos estão ali no entorno. Parece que as pessoas têm um certo receio de chegar para o presidente e falar: presidente, o senhor tem que falar isso, falar aquilo. Qualquer grande governante tem um assessor do seu lado para mandar parar de falar ou falar mais. Isso é sabido, isso é notório. Agora, me parece que o nosso presidente precisa mensurar um pouco mais o que fala nesse momento, né? Momento de grande tristeza, de não só tristeza com falecimentos, mas a economia nossa totalmente parada, pessoas desempregadas, o número, doutor Joaquim, tem aumentado aí vertiginosamente. E isso vai gerar um problema muito sério no nosso país nos próximos meses. Passada a pandemia, nós teremos um problema muito sério, porque, como já foi dito aqui em outros momentos, vários comerciantes não poderão, não aguentarão, não suportarão e não voltarão às suas atividades, né? O que é muito triste, isso vai acontecer. E não pense que quando passar a pandemia que o shopping vai abrir e no dia seguinte vai lotar o shopping. Não vai lotar o shopping. Aliás, uma reportagem que eu li recentemente, acho que na Folha, falava exatamente sobre isso. 300 e tantos shoppings já foram reabertos pelo Brasil afora, né? E o movimento é ínfimo. Pífio. Até porque você vai ingressar numa loja para comprar uma camisa, não vão deixar você vestir a camisa, porque essa camisa não poderá ficar em exposição para que outra pessoa dali 30, 40 minutos ponha. Né? E outras coisas também, outras coisas que serão inviabilizadas. Verdade, então, vamos pensar um pouquinho que quando os shoppings e o comércio reabrir, será com freio de mão puxado, não terá essa velocidade que estão pensando, até porque o dinheiro não está circulando, como algumas pessoas acham que vai circular. O comportamento do presidente me chama a atenção, sempre negativamente, porque ele poderia não falar da pandemia, ele poderia não homenagear os mortos, ele poderia ficar... Olha, a única coisa que eu esperava dele, sinceramente, é que ele unisse o país, tranquilizasse a nação, né? Não ficasse criando, continuar perpetuando uma guerra entre quem está comigo e quem está contra mim. É isso que ele estabelece no país nesse momento. É quem está comigo ou está contra mim. E aí você criou um ambiente no país de intranquilidade, de desobediência. As pessoas não acreditam mais que não devam sair às ruas. Acham que isso é uma história para boi dormir. Aí ficam criticando o governador, aí criticam o prefeito fulano, prefeito cicrano. Então, na verdade, o grande desserviço do presidente da República é simplesmente tornar a população mais intranquila do que ela já está. Muito mais. Muito mais. A função do governante nos momentos de crise, e isto é uma crise inominável, é exatamente ir à televisão, é conversar, é dar o exemplo no seu governo. Ora, por que a rainha da Inglaterra foi à televisão em um pronunciamento?
Porque as pessoas acham que se a rainha vai à televisão falar, significa que ela vai falar alguma coisa que vai me tranquilizar. Mas olha, fiquem sob controle aí, estamos aqui resolvendo, estamos trabalhando. Por quê? Se você chega lá e fala assim, gente, é brincadeira isso aí, não, isso é resfriado, compra um lenço de papel, não sai de, olha, isso é brincadeira. E isto, o governo leva essa questão seríssima como uma brincadeira de mau gosto. Joaquim, É pegando uma o seu brincadeira de gancho, mau gosto. durante todo o reinado da rainha Elizabeth, é a quinta vez que ela pronuncia-se em cadeia nacional. Quinta vez. Veja a Todo esse gravidade. tempo. A da gravidade, situação. olha só a complexidade do Armando, caso. Quinta vez. Isso que o Joaquim está falando não é achismo, não. Tem um estudo aqui da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Universidade de Cambridge, que diz que eles mapearam as falas do presidente e todo dia que o presidente falava alguma coisa incentivando as pessoas a não respeitarem o isolamento social, no dia seguinte a taxa de adesão ao isolamento social caía drasticamente. Quer dizer, as palavras dele realmente têm interferência no Mas é é comportamento claro das que tem pessoas. peso. Ele é o Muito, presidente Marquinhos. da República. Muito, porque é o seguinte, veja, você está na sua casa, seu empregado está, por exemplo, com um contrato de trabalho suspenso. Está lá. Aí você começa a ver o presidente falar assim, olha, isso não é brincadeira, estamos fazendo assim, olha, não pode ser dessa forma, temos que sair, tá ok? Você fala, pô, sabe que ele tem razão, rapaz, eu estou aqui sem trabalhar. Então, na Vai verdade, ver que se eu sair, de repente, arruma alguma coisa. eu estou criando na pessoa que já está intranquila um temor de que realmente o mundo dela vai acabar. É um Então, incentivo ao caos, na verdade. incentivo né? ao caos, eu gostei Incentivo ao dessa caos. expressão. Gostou, não? Eu sempre brinco com o Boturão aqui, porque quando a gente fala, só para poder entender, eu sempre brinco com o Boturão, que ele é o emissário do caos. Corintiano, eu sou corintiano, ele torce para o Santos, ele cruza comigo na rua, ele sempre vem com alguma mensagem Na atual negativa situação, na atual contra o situação, nem Corinthians, precisa, né? É né? verdade. Agora, eu tenho que concordar com você, Boturão. Eu tenho esse necessário, obrigatoriamente, é verdade, é um incentivador do caos. Às vezes eu tenho a impressão que com esse incentivo ao caos, ele quer criar um ambiente que ele não teve, ele imaginou que tivesse, para ele se proclamar o imperador. Eu tenho impressão, porque ele age como se fosse um sujeito, tudo que se critica no Chaves, no Maduro, o cara faz. Não, eu sou a Constituição. As práticas são muito parecidas. As práticas são muito parecidas. Queiram os bolsominions ou não, as práticas são muito parecidas. Um colega de vocês colocou isso assim com muita profundidade no Facebook. Matheus né? Cury. Foi questionado, Matheus Cury, nós até participamos ali das conversas, enfim, né? E o Matheus foi extremamente feliz, né? Botou ali um de frente para o outro, Chaves de frente para o Bolsonaro. As práticas são muito comuns. Eu sou a Constituição, eu represento a Constituição, o povo sou eu, querem interferir no meu governo e essa coisa toda. E governo que a gente não sabe para onde vai, onde é que começa o governo, que linha tem o governo, qual é o objetivo do governo. Agora dizem que a bola da vez é o Paulo Guedes, que está frito e tal, não sei o quê, que vai ser derrubado, essa coisa toda. O Centrão está exigindo também a saída do Paulo Guedes, que eu já disse aqui também, se o Centrão tirar o Paulo Guedes, para mim é um favor, né, que o Centrão faz ao país. Talvez seja o melhor ato que o Centrão faz ao país nos últimos 50 anos. E o Paulo Guedes, para mim, é o pior ministro da área econômica da história da República. Ah, quem discorda com o Fernando Chagas, por exemplo, A Zélia foi pior, né? aceita, né? Acho que a Assina Zélia embaixo. foi pior. Né? Olha, talvez a Zélia realmente, mas depois ela casou com o Chico Anísio, saiu logo do Porque, governo. na verdade, e tal. quem hoje governa, quem é o ministro da Fazenda de verdade, é o Mansueto Almeida, Manceto Almeida. que é o maior conhecedor É um bom nome, né? Dizem. de né, por finanças aí. públicas, é um sujeito Respeitado. respeitado no mercado, como um conhecedor assim absurdo de finanças públicas. Tanto que o plano que está no Senado de recuperação econômica É não dele, chama Plano é Guedes. Dele, é dele. Mansueto. Inicialmente chamava-se na Câmara de Mãe Sueto, né? Porque queria salvar estados e municípios, e agora vai para o Senado com o nome de Mansueto mesmo. Né? Mas é ele quem comanda todo esse desenho, porque o Paulo Guedes não conhece. Parece que o telespectador pode achar estranho nós aqui falarmos que um ministro da Fazenda não conheça finanças públicas. O Fernando Chagas, por exemplo, que é meu amigo, eu gosto muito dele, é um sujeito que, num programa de rádio, olha só, no começo dessa pandemia,
por videoconferência, ele foi o primeiro a dizer, olha, a primeira coisa que o governo vai ter que fazer para a recuperação econômica é quebrar a regra de ouro das finanças públicas. Tem que pôr dinheiro. Como Vai ter os que pôr dinheiro. países, todos os países do planeta, Não países adianta. democráticos, Então, né, então estão quando, fazendo. quando o Fernando Chagas, que é um cara que está na administração, conhece É um finanças liberal, públicas, é um liberal, é conhece contra os finanças investimentos públicos. pormenorizadamente, eu tenho que concordar com ele. Né? Porque realmente o cara pode ser Porque assim, você pode ser um bom economista, mas você não pode não ser um bom ministro, porque você não conhece a estrutura da máquina, da estrutura financeira, a estrutura de funcionamento da máquina. Joaquim, fica do muito Estado. claro que esse negócio de Estado mínimo, isso aí é uma falácia, né? Não falar. Falácia. Estado mínimo. O Estado não tem que intervir em nada. Olha aí, se o Estado não der R$600 para as pessoas que estão passando necessidade, 600 muitos, é pouco, mas ajuda, são 3 parcelas. Aliás, o João Amoedo, ele foi confrontado com essa questão num debate que teve na Globo News. Ele saiu para cá, para lá, tergiversou, saiu pela tangente e acabou não falando que, afinal, ele defendia o Estado mínimo. Ele falou, não, o Estado é importante e tal, não sei o quê. Quer dizer, tudo aquilo que... Ele deu uma diferença, Henrique. Só faltou falar, escrevam o que eu escrevi. Né? Quem salvou a economia dos Estados Unidos em 2009? Não foi o Obama, o governo Obama, que tocou bilhões na economia e salvou, por exemplo, a General Motors? Sim. A General Motors simplesmente Quebrou, ia fechar. quebrou. Uma quebrada ia fechar se não recebesse investimento. Detroit era uma cidade fantasma. Exatamente. Se não é o Estado, ele fizesse... E aqui Nós duas não estamos coisas. defendendo aqui Não. a estatização, Não. Nem coisa nenhuma, Mas nem ficou claro estamos que com o Estado bandeira mínimo não vermelha, funciona. nem nada disso, deixar bem claro. Nem É. vou trocar o painel para vermelho também, como alguns andaram sugerindo, entendeu? Porque não é o caso. Agora, o Estado tem que limitar, ou acompanhar, ou fiscalizar, não é? Agora, saúde, educação, meio ambiente, segurança pública e as emergências. A prova disso é o próprio SUS, que está aí, né? Capenga, mas funcionando, acolhendo essas pessoas que não têm a mínima condição. O SUS está aí, funcionando. É que, na verdade, né, assim, essa questão do Estado mínimo, mínima intervenção do Estado na economia, ela tem que ser vista com ressalvas. Porque, na verdade, se nós pegarmos aí da crise de 29 para cá, talvez 2 grandes momentos em que o Estado teve que intervir de alguma forma. Mas talvez seja a primeira vez na era moderna que alguma coisa não relacionada a operações financeiras, nós podemos citar aí, crise da Rússia, a crise dos papéis americanos, não é? Pela primeira vez, alguma coisa que não está relacionada com o mercado financeiro afeta o mercado financeiro. Nós podemos ter como exemplo que ninguém conseguiria imaginar que o mundo pararia 60 dias, Claro 70 dias, Ninguém podia que não imaginar houvesse economia funcionando em nenhum país do mundo, né? Porque o mundo está parado. Agora, o cidadão que defende uma única teoria econômica, né? Aliás, vários especialistas na área dizem que ele está parado lá nos anos 70, 1970. Esse liberalismo forte, como ele defende, nem nos Estados Unidos funcionou, tá certo? Tanto que está aí o governo do presidente Trump, né, com todas as loucuras que ele faz, dando dinheiro. Tem gente que recebe, nos Estados Unidos, cara que recebe cheque de $1.200, $1.500 em casa. Com a foto dele ainda. Com a foto do cidadão. Vamos querer isso no Brasil? Não, o Brasil não tem condições de realizar esse tipo de coisa, enfim. Mas está se tem que ter endividando, muito mais dinheiro funcionando, tem que ter muito mais dinheiro na caixa do Banco do Brasil, circulando para as pessoas que têm aí dificuldade. Vamos pôr mais um rápido intervalo só aqui, Marcos Santana. O Maurício Túzulo entra em contato novamente e manda avisar você do seguinte: quem fazia o Zé Carneiro era o Tunico Ferreira, que está vivo. Ah, o Tunico Ferreira. E a Dirce Miliati, que é a irmã do Flávio, isso mesmo. fez a primeira versão do Sítio como Emília. Valeu, Maurício. Obrigado, certo. hein? O Maurício assistia, eu sei disso. Voltamos já. Bom, muito bem. Tem aí uma determinação judicial que houve um recurso por parte da União, do governo, né, para que o presidente não tivesse a obrigatoriedade de apresentar os seus exames, os seus testes de Covid-19. E aí a desembargadora que estava lá no plantão, acho que estava na sexta ou no sábado, não lembro bem, acabou atendendo e prorrogou o prazo, que sábado o presidente teria que apresentar ao Jornal Estado de São Paulo e ao país, né,
todos os seus testes, todos os seus exames lá do Covid-19. Eu, por exemplo, apresentei o meu aqui, né? Estava o Marcos Caseiro aqui, eu trouxe o meu aqui, tá certo? Tive a Covid, me tratei, estou curado, graças a Deus, imunizado. E o presidente não tem a mesma coragem. A gente não sabe exatamente o que acontece. Mas aí o presidente do tribunal cancelou a decisão dessa desembargadora. Então vocês ficam aí à vontade para tentar fazer com que a gente possa entender o que acontece nessa encrenca toda. Veja bem, o que eu penso é o seguinte, você é um presidente da República, lógico, você é o chefe de uma nação, você deve responsabilidade, uma série de informações, tanto da sua vida pessoal, mas quando se trata de saúde, eu tenho aqui a minha dúvida, porque é algo muito pessoal dele, é como se o seu médico, quando você fosse ao seu cardiologista, ao seu geriatra, o pediatra do seu filho, não importa, você tivesse a certeza que esse diagnóstico, essa consulta fosse divulgada. A mesma coisa. Por que o presidente da República tem por obrigação passar a informação para todos? Se ele falar eu tive ou não tive, vai alterar absolutamente nada. Não, vai alterar muito. Agora, só para terminar. Ele andou nas ruas cumprimentando as pessoas, abraçando. Eu já estou aqui enlouquecido. Não, eu faço ideia. Agora, é responsabilidade dele. Se amanhã ele, sabedor que estava doente, e sai na rua abraçando, beijando, tomando café com um balconista e abraçando policial militar na rua, uma responsabilidade muito grande. Então, me parece que ele tem certeza absoluta que ele não tem doença alguma. Agora, determinar que o presidente da República faça isso por uma caneta, aí eu não concordo. Eu concordo que a saúde do presidente é questão de Estado. Eu também acho. O presidente tem o dever de dizer à população qual é o seu real estado de saúde. Presidente, os governadores e os prefeitos. Todos, sem exceção. Aliás, o exemplo, por exemplo, está na Prefeitura de São Paulo, o Bruno Covas... Morando na Prefeitura. Está morando na Prefeitura. E o Bruno Covas foi diagnosticado com um tumor, né, na região estomacal, enfim, aparelho digestivo. Sim. Imediatamente tornou público, mandou que a imprensa toda publicasse o laudo do médico, que era a doença, os problemas que ele ia ter, o tratamento que ele ia ter que passar, essa coisa toda. Já teve os antecedentes do avô dele, né? Já teve os antecedentes do avô, né? Não é à toa que se chama homem público, né? A população precisa saber qual é o estado de saúde do seu governante. Porque nós não estamos num período comum. Nós não estamos querendo saber se o médico prescreveu um Dorflex ou um Cataflã. Isso aí. Nós queremos saber qual é o estado de saúde do presidente. O presidente teve a gripe, ele se comportou como ele deveria ter se comportado, numa circunstância de que todos estão em casa, quer ele queira, quer ele não queira, por determinação, por imposição mundial, que nós estamos em casa. Não é do governador Dória, não é do prefeito de Santos, é uma imposição global. Por que ele não pode apresentar o seu Esta é a pergunta que não quer calar. seu exame? Né? Qual é a recusa? A intimidade, Joaquim. Não, Intimidade dele. O homem público, Não tem intimidade? ele abriu o seu coração e a sua vida para a população. Só respondendo ao Uma Armando, coisa é eu saber o que ele faz na alcova com a mulher dele. exatamente isso que eu falo, são questões diferentes. Agora, o que ele faz, como ele cuida dos seus filhos, não é problema nosso. Mas a saúde dele, o que me interfere como cidadão, sim, ele tem a obrigação de fazer isso. Tanto é verdade que existem regulamentos do Conselho Federal de Medicina que falam sobre os relatórios médicos e boletins médicos de pessoas, de personalidades. Ora, se o Conselho Federal de Medicina, quando ele diz, olha, quando você tem um artista aqui internado, para você fazer o relatório médico, nós sabemos, não é? Todas as pessoas que são internadas aí de relevância têm uma junta médica, um médico responsável, que vai dizer, olha, o senhor fulano passou por um procedimento. Por quê? Porque essas pessoas, essas personalidades, elas têm um tratamento diferente da informação. Nós não estamos aqui discutindo que o presidente, eu preciso saber que cor de roupa que ele gosta. Não. Ora, ele saiu, ele falou, ele deu entrevista, ele abraçou, ele foi não sei aonde, ele faz uma campanha contra.
Mas eu acabei Por que de falar que eu isso tenho o direito no de começo. saber? Se ele era sabedor que ele era portador, a responsabilidade é dele. Aí me parece um pouco de inimputabilidade, ou seja, deixando claro para o telespectador, um pouco de loucura. Ele ser portador do Covid e sair na rua abraçando todo mundo. Não me parece que chegamos a esse ponto. Eu tenho dúvidas, porque E até porque, viu, Joaquim? Que se eu tivesse, desculpa, Marquinhos, mas se eu tivesse, o Boturão acabou de falar, olha, para voltar aqui eu tenho que dar o meu não é, o Boturão? Olha, eu estou bem, deu positivo, deu negativo, seja lá o que deu. Precisaria mostrar nem dizer isso. O meu exame está está aqui, eu posso voltar ao trabalho. Para colaborar com a comunidade, né, eu expliquei meu caso aqui, da minha mulher e dos meus 2 filhos. E ainda da namorada do meu filho mais novo. Foram 5 pessoas em casa que foram infectadas com o coronavírus. O caseiro estava do meu lado aqui, que também foi infectado, a mulher dele foi a primeira, passou para ele, os filhos pegaram também. Em casa dele, ele foi o que mais sofreu, e na minha casa, eu que foi o que mais sofri. Né? Trouxe aqui o exame, ele olhou o exame, mostrou, está lá em casa, guardado, e tal, o teste que eu fiz na nossa Santa Casa, já com os anticorpos, imunizado, curado aí do vírus, enfim, até o dia que esse vírus sofreu alguma mutação, Deus queira que isso não aconteça. Santana quer completar? Só para reforçar o argumento do Joaquim, quando a gente fala da questão da privacidade do homem público, a gente tem que fazer a distinção qual tipo de assunto a gente está falando. Por exemplo, assim, a gente não quer saber qual que é a orientação sexual do presidente Jair Bolsonaro. O que ele faz, como o Joaquim falou, na alcova, é problema único, exclusivo dele e da esposa dele. Ninguém quer saber também qual que é o time dele, afinal, ele torce. Se é Palmeiras, Flamengo, Vasco, que ele já colocou várias camisas. Isso aí é uma prerrogativa particular dele. Agora, com relação à saúde do homem mais importante da nação, que ele é o chefe máximo, até é importante por várias razões. Eu vou destacar 2 aqui. Primeiro, até na questão da linha sucessória. As pessoas precisam saber se ele tem uma doença grave e vai ser impedido de exercer o cargo. É muito importante que a nação saiba disso daí, né? E outra questão muito importante é o seguinte: ele, como chefe máximo da nação, ele tem que dar o exemplo. Eu acabei de citar aqui um estudo que mostrou que o comportamento do Jair Bolsonaro influencia diretamente numa parcela significativa da população. Ele fez uma coisa num dia, no dia seguinte as pessoas vão lá e seguem aquele exemplo de comportamento. Então, nesse sentido, é muito importante, sim, saber qual que é o estado de saúde do presidente da República. E eu digo mais, eu já fiz esse desafio aqui, né? Se eu pudesse passar uma mensagem, enfim, aos colegas que cobrem ali a saída dele do Alvorada, eu teria feito essa pergunta a ele. O senhor testou negativo? Testei negativo, enfim. O senhor não se ofereceria, né, para um estudo científico em grandes universidades dos Estados Unidos, né, na Inglaterra, talvez na Alemanha, enfim, está todo mundo atrás de uma vacina. Porque foi uma comitiva inteira a Miami. 25, 26, 27 pessoas. Todos eles testaram positivo para a Covid-19, menos o presidente. Então, ele é um homem realmente resistente a esse vírus. E talvez fosse o caso dele colaborar para a ciência, entendeu? É o histórico de atleta que ele possui. Claro, evidente. E apenas para dar um reforço a isso, vamos imaginar, eu não gostaria que isso acontecesse, mas vamos imaginar que hoje fosse anunciado que alguma doença grave estaria cometendo Sua Excelência o Presidente da República. Isso teria reflexo imediato na Bolsa de Valores. Lógico. Para melhor ou para pior? Não importa se para maior ou para melhor. Mas teria, melhor ou para pior? Mas teria um reflexo na Bolsa de Valores. Ou seja, claro que sim. A saúde do presidente, ela tem relevo para a população. Porque a população acredita que o seu líder máximo esteja em boas condições, como bem falou o Marquinhos, linha sucessória. Agora estamos nos aproximando do final. Ele é obrigado, ele fez acho que 3 testes, né? Obrigado, enfim, vão lá no laboratório e tal, não sei o quê, os caras apresentam até tem um teste lá positivo. Ele mentiu. Suponhamos, suposição, não estou dizendo que ele tenha mentido, não é isso. Mentiu. Saiu às ruas, abraçou gente, foi à padaria, foi no supermercado, foi no hospital, foi não sei mais aonde, na farmácia, não sei o quê, cumprimentou pessoas com a mão, foi naqueles movimentos todos lá que ele gosta de ir, né, e fazer aqueles discursos antidemocráticos, enfim. É crime. Existe uma tipificação no Código Penal 268. que fala exatamente sobre isso. Você sendo portador de doença grave
e você dissemina isso aleatoriamente. Existe tipificação no Código Penal de 1940, não é de ontem, hein? Código Penal de 40. Duas condutas, né? Dolosa e culposa. Exatamente, seria totalmente dolosa, né, Joaquim? Totalmente dolosa. Por isso que eu falei, e vocês não entenderam aqui, os meus colegas de bancada, se ele, sabedor que era portador do Covid-19 ou de outra doença, e saia por aí, doença transmissível, óbvio, por toque, e saísse por aí abraçando todo mundo, seria responsabilizado. Talvez, aqui pensando de uma forma mais profunda, agora ele pensando no que fez, e iriam buscar essa responsabilidade dele, porque existe dispositivo no Código Penal que fala sobre isso. Lembrando que nessa decisão, para tentar cumprir essa decisão do TRF3, foi juntado um relatório médico dizendo que ele não teve. Isso. E aí houve a juíza determinou a complementação com a exibição dos testes. Claro. Porque só a declaração do médico não resolveria o problema. E aí é que está o impasse. E isto vai mostrar o seguinte, por que ele talvez esteja recalcitrante em não exibir o teste? Em exibir o teste. Porque vai ao encontro da tese dele. Porque vai expor indevidamente a figura do presidente. Ele contaminado, ele cumprimentando, ele passeando, exatamente em oposição àquilo que ele estava pregando no seu discurso. O que aconteceu com o primeiro-ministro da Inglaterra, por exemplo, também achava que era uma gripezinha, que era isso, que era aquilo, não sei o que, de repente a coisa começou a complicar. Antes mesmo de ser infectado, ele já tinha mudado de opinião, falou, bom, temos que fechar aqui, de repente foi infectado, foi parar na UTI, e o caso dele foi complicado. Ontem ele declarou nos jornais ingleses, o Boris Johnson, que os médicos já estavam ensaiando como iam comunicar a morte dele. Ele já estava, olha, desenganado. Primeiro-ministro inglês. E ele falou ontem, olha, os médicos já tinham reunido todo mundo lá. E o da Coreia ressurgiu, né? Surgiu. Apareceu, né? Lá em foto, tá vivo. Apareceu, tá vivo. Agora, antes da gente, nós estamos perto do finalzinho já, né? Eu queria saber aqui dos dois advogados, especialistas na área criminal, a questão dos presídios, mudou alguma coisa? Tivemos alguns presos que foram postos em liberdade, né? Que tipo de presos que saíram, que informação? Sim, nós já temos os nossos primeiros casos de morte. De morte? Já tem morte. Lamentavelmente. Eu sou conselheiro penitenciário, né? Você sim. Acho que o doutor Joaquim vai explicar isso com grande tranquilidade. Agora, só para que o telespectador saiba, está proibida a visita. Continua proibida. E se nós estamos numa pandemia, eu sei que os familiares sofrem muito com isso, ficaram dias e dias, léguas e léguas de distância dos seus familiares, mas por hora a visita está proibida, Joaquim. Nós tivemos uma primeira reunião, e eu tenho a honra de suceder ao Matheus Cury como conselheiro penitenciário, que aliás foi o último presidente, né? A discussão que foi feita em reunião virtual é de que o número de presos contaminados ele é infinitamente menor do que é o de funcionários. O número de funcionários contaminados, assim, passa da centena, né? O número de afastamento de funcionários dos presídios passa de 40 a 50 com infecção grave, né? Presos, só que são só 3 mortes de presos no estado. O número de infectados é muito pequeno. Então, repito, o maior problema hoje no sistema penitenciário estaria relacionando também aos servidores, tá? Aos funcionários. Do contato externo, né, Joaquim? São eles saem e voltam. Sai e volta. E devem ter contaminado os familiares também. Agora, em outros presídios do Brasil, isso sim, está havendo um problema seríssimo de contaminação dentro dos presídios. Isso é um problema sério. A questão da libertação de alguns presos assim, perigosos tem muito mais a ver com a decisão do magistrado do que com a resolução do CNJ. Mas perigosos seriam o quê? Assassinos, traficantes? Foi solto recentemente um dos maiores traficantes do país. Tá. Né? O que acontece é o seguinte, o CNJ não disse para soltar todo mundo. Ele disse para soltar as pessoas que estavam no grupo de risco, etc, vírgula, a critério do magistrado. Porque me chama a atenção, por exemplo, isso ninguém fala, que o Bretas, por exemplo, e o Supremo foi vivo nesse ponto, quando foi pedido para a soltura do Dario Messer, o doleiro, que estava foragido, tem cidadania paraguaia, foragido, um golpe trilhardário,
eu estou mal, foragido, hein? O Bretas disse, realmente, a situação dele é cardíaco, solta o cara. Então veja que dois pesos e duas medidas. Nós estamos criticando o cara que soltaram lá acho que no Paraná, se eu não estou enganado, e não se critica porque soltou o doleiro. Por quê? Porque é colarinho branco. Então a sociedade às vezes ela faz umas críticas que são porque ela não tem medo do doleiro, ela não tem medo do doleiro, porque acha que o doleiro não vai matar ninguém na rua e tal. Não sei mas só o que ele montou, a operação que ele montou, bilionária. Bilionária, matou muita gente por via transversa. Não tem dúvida com relação a isso. Finalzinho do ponto de vista, obrigado, Joaquim, por mais uma participação um prazer, aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Armando. Muito obrigado pelo convite. Marco Santana, diariamente aqui conosco, nós estamos juntos, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, a partir da 1h30 da tarde, aqui com o nosso ponto de vista, e a reprise você acompanha sempre às 8 da noite. Gente, obrigado, valeu.